Vamos estar sempre ali buscando pela nossa família e com o Senhor, porque se a gente não estiver alicerçado na palavra, a nossa família vai cada um para um lado, né? Então, eu comecei a pensar muito essa semana em relação a isso, pastorear. E aí eu falei, Senhor, mas como nós sermos pais, né, pastores dos nossos filhos, né? E aí eu busquei por pastor. Aí no Antigo Testamento, ser pastor significava passar o dia todo apacentando o rebanho, guiando as ovelhas pelo caminho onde deviam seguir, protegendo-as, alimentando-as, garantindo a elas águas calmas e bom pasto. E aí no Novo Testamento, lá em João 10, do 14 ao 16, diz assim: Jesus diz que é o bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas. E é muito isso que a gente faz pelos nossos filhos, né? A gente cuida, a gente tenta colocar no melhor lugar para que eles se desenvolvam bem, a gente fica ali e até a gente costuma falar: se alguém fizer alguma coisa pelo meu filho, já era, eu entro na frente, né? Qual a mãe e o pai que não dá a sua vida pelo seu filho? E assim é Jesus também pelas ovelhas, por nós, por cada um de nós. E aí, fala sobre esse tema, fala também sobre o coração. E aí eu fui buscar que existem aproximadamente 700 passagens bíblicas que falam da importância do coração. Como o coração é importante, né? Aí eu fui lá olhar, diz que do coração é a fonte da vida. Quem pode ler lá em Provérbios 4, 23 para mim? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Isso aí. E lá em 1 Samuel 16, 7, que diz que o mais importante para Deus é o que está no coração. Vamos ver o que está escrito lá. E alguém deixa aberto em Jeremias 17, 9 e 10, por favor. Isso. Mas o Eterno disse a Samuel: não olhe para o exterior, não fique impressionado com sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres não olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Isso aí, nós olhamos o estereótipo da pessoa, né? Aquilo que está ali na nossa vista, mas o Senhor, Ele olha através do coração. Quem abriu Jeremias? Abriu, João? Jeremias 17, 9 ao 10, 9 e 10. Que diz que o coração é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso que o conhecerá. Que é o Senhor esquadrinha o coração, eu aprovo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas orações. Isso aí. Diz também que o coração é a fonte do bem e do mal, lá em Lucas 6, 45. Diz também que o coração tem desejos e toma as decisões, em Salmos 37, 4, em Romanos 6, 17. E diz também em Provérbios 27, 19, que o coração é o nosso espelho. Então tem muitas passagens bíblicas que falam a respeito do coração. E lá
Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9. Peço aos irmãos que me acompanhem. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui o Senhor estava orientando a Moisés a transmitir àquele povo a respeito da sua palavra, né? Então, eu vi aqui que o Senhor ele colocou uma responsabilidade para aqueles pais de instruir as crianças, né? Aquele povo estava prestes a entrar na terra de Canaã e eles precisavam passar para os seus filhos a respeito da palavra do Senhor, dos estatutos, né? Vocês já pensaram se naquela época os pais não fossem passando para os seus filhos aquilo que o Senhor queria que fosse determinado? Hoje nós não estaríamos aqui lendo a palavra, entendendo, passando também para os nossos filhos. Então aqui foi a primeira coisa que o Senhor decretou, que os pais passassem para os teus filhos, né? E não era só de vez em quando, ou só ali naquele momento que eles estivessem conversando, não. Era sentado, era deitado, né? Eu outro dia estava falando isso com a Natália. Eu falei: Natália, o bebê ainda está no ventre, mas já começa a falar com ele a respeito de Jesus. Jesus é o seu amigo, é o seu pai. Jesus está no céu, ele está zelando pela sua vida. Sabe por quê, irmãos? Nós já estamos fazendo com que os nossos filhos, mesmo no ventre, eles já conheçam a palavra do Senhor. Eles já conheçam que aqui nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, que cuida da gente, que criou céu e terra, né? Nós conversamos muito com o Arthur a respeito disso. Outro dia o Arthur, ele é de histórias, né? E aí ele falando que o Jonas fez coisa muito feia. E a baleia engoliu ele. Eu falei: não foi a baleia, meu filho, foi o grande peixe. Não, a baleia, vovó, foi a baleia. Então, quer dizer, ele é pequenininho, mas ele já está sendo instruído as coisas do Senhor. É muito mais fácil, né? A gente inculcar isso na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, que eles precisam entender, que eles precisam saber o que aconteceu. E aquele povo, eles já estavam chegando na terra prometida, na terra de Canaã. Podia ser que lá, como eles estavam muito bem, eles esquecessem daquilo que o Senhor fez. E aí os seus filhos não iam esquecer. Eles iam estar ali em tempo fácil, né? Porque eles passaram pelo deserto, cometeram vários deslizes, mas ali eles iam chegar e iam ter certeza: não. Se hoje nós estamos aqui, foi porque o Senhor, nosso Deus, nos trouxe até aqui. Como a irmã Patrícia estava contando a respeito da casa dela. Assim nós temos que fazer. Que tudo que nós já passamos foi determinação do Senhor. Foi o Senhor que nos deu. Foi o Senhor que abriu a porta. Foi o Senhor também que fechou. Porque não só acontecem coisas que aos nossos olhos são boas, não, irmãos. Acontecem coisas que são ruins também, mas que a gente precisa passar para a gente poder aprender. Amém? A tarefa de pastorear as crianças dessa geração não é da igreja, nem tampouco dos líderes espirituais. A tarefa de pastorear as crianças da igreja dessa geração é dos pais. Podemos resumir a orientação que Moisés deu ao povo de Israel em uma única frase: amem a Deus. E as crianças desta geração, aquelas crianças eram da
crianças que estão aqui são da nossa geração. E a gente tem responsabilidade quanto a elas, todos nós. Existem crianças aqui, irmãos, que não têm o papai e a mamãe dentro da igreja. E aí o responsável por elas somos nós como igreja. De zelar por aquela criança. Se aquela criança falou alguma besteira, repreendermos aquela criança. Se aquela criança estiver fazendo alguma coisa, machucando um coleguinha, a gente falar a respeito da palavra do Senhor. Nós temos que falar de que trabalhar desse jeito na casa do Senhor. Porque pode ser que o pai e a mãe não estejam, mas nós estamos aqui para fazer esse papel. É difícil? É muito difícil, mas nada no Senhor é fácil. Não é verdade? Então são os pais que dão a direção para os seus filhos. São os pais que têm a função de apontar o caminho para os seus filhos. Portanto, suas orientações precisam refletir os padrões de Deus para o bem dos seus filhos. A palavra de Deus, a partir dela, podemos tentar responder algumas perguntas. Por que as crianças dessa geração precisam ser pastoreadas pelos seus pais? Como que as crianças se beneficiam recebendo o pastoreio dos seus pais? Podemos, através da palavra de Deus, aprender algumas lições preciosas sobre a importância de pastorear os nossos filhos. Aí eu coloquei aqui, ó, pais que pastoreiam seus filhos ensinam pelo exemplo. Muitas vezes nós queremos ensinar, mas não damos exemplo. E isso já fica o primordial. Quando a gente fala assim para uma criança, ó, você não pode mentir não, hein? Isso é feio, isso desagrada ao Senhor. E daqui um pouco a gente fala assim, ó, a criança pede alguma coisa, aí você fala assim, não, alguém chama na porta, aí você fala assim, a criança na mesma hora ela vai falar assim, mas mãe, você falou agora que eu não podia mentir, né? Então a gente acaba se esquecendo e a gente acaba cometendo esse deslize. E aí a criança nos aponta na hora. Na semana retrasada aqui na salinha, nós falamos na escola dominical sobre que nós devemos adorar somente a Deus. Esse nome, esse sentimento, esse significado, adoração, a gente reserva ele somente para o Senhor. E aí as crianças foram embora. Diz que em casa teve uma criança que a mãe falou assim, ai, eu adoro, eu não vou falar o que é, porque todo mundo vai saber o que é. Eu adoro comer isso. Aí a criança falou assim, o quê? Mãe, você não pode adorar isso não. Adorar é somente a Deus. Você gosta, você ama. O que eu falei com a criança lá na salinha, a criança repetiu para a mãe. Aí a mãe falou, tá maluca, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá certo, você não respondeu a sua mãe, mas você falou. E é o certo, a gente deve adorar somente a Deus. Então quer dizer, tudo que a gente ensina para a criança, ela aprende. E aí ela vai levando. E essa é a proposta, né? Porque as crianças hoje são crianças, mas daqui a pouco vão ser jovens, daqui a pouco vão ser adultos. E eles precisam entender isso. Podemos abrir lá em Provérbios 4, 3 e 4. Pode ler lá. Porque eu era filho de meu pai, eu muito em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia, retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos devidos. O dele está um pouco diferente, o meu está assim, ó. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um
gente obedecer, nós teremos vida, né? E aí eu coloquei aqui, ó. Nós somos chamados para sermos agentes da salvação dos nossos filhos. O primeiro agente da salvação da criança é o pai e a mãe. Depois vem outras pessoas. Eu acho tão lindo o cuidado de Deus com a criança, porque existem várias crianças aqui que o pai e a mãe não estão, mas a criança é assídua, né? Então, quer dizer, essa etapa foi pulada. Não, o agente da salvação não foi o pai e a mãe dele, mas ele tem um agente da salvação. Se você buscar, tem uma pessoa que começou aquela caminhada com a criança. Então, isso muitas vezes por causa dos nossos maus exemplos, nós também distanciamos nossos filhos. É muito importante que a gente sempre tente ter um bom exemplo dentro da nossa casa, na rua, na igreja, porque na igreja nós tentamos ser o mais certos possíveis, né? Mas quem está com a gente na nossa casa sabe como a gente verdadeiramente é, né? E aí eu me peguei essa semana assim pensando, né? Eu falei assim: Senhor, como será que os meus filhos me veem? Porque isso é tão importante, sabe, irmãos? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, até fazer esse estudo. Como que se alguém me perguntasse para os meus filhos, Natália, Natan e Júnior, falar assim: o que vocês acham da mãe de vocês? Qual é o exemplo que ela passa para vocês? Será que os meus filhos vão falar assim: olha, minha mãe é exemplo de mulher? A minha mãe, eu não estou falando de fora não, sabe? Eu estou falando da presença do Senhor, porque isso para mim é o mais importante. Será que eles vão falar assim: olha, a Natália, que é uma menina, uma moça, vai falar: eu quero ser igual a minha mãe? Porque eu já ouvi, há muitos anos atrás, uma jovem falar que não queria ser igual a mãe dela. E aquilo ficou muitos e muitos anos martirizando na minha mente. Eu não tive nem vontade de perguntar o porquê. Mas ela falou pra mim que ela uma pessoa que ela não queria ser igual a mãe. E eu falei: isso é muito triste. Porque eu também fui assim. Eu também. Quantas vezes eu me peguei fazendo alguma coisa e falava assim: não, isso aí é coisa da minha mãe. Eu não quero ser assim. Eu não quero fazer isso. Isso não é legal. E aí eu fui distanciando mais e mais de ser parecido com a minha mãe. Não porque ela não era uma pessoa boa, mas algumas atitudes que ela tomava não correspondiam com a palavra de Deus. E mesmo eu não sendo, quando antes eu falei que existem crianças que já são guardadas pelo Senhor, né? Eu creio que eu fui uma criança assim. Por isso que hoje eu trabalho com crianças, porque eu já passei muitas situações assim de falar: meu Deus, como é que uma criança passa por isso? Os pais não dão a mínima. Em relação a exemplo, tem coisas que os nossos filhos chegam para falar com a gente e a gente não dá mínima, não dá bola. Essas coisas que vem acontecendo com as crianças, que o coleguinha mexeu, que foi estrupada, muitas vezes a criança chega para falar com o pai e com a mãe, principalmente a mãe, que geralmente a criança fala com a mãe, mas não se dá confiança àquilo que a criança fala. Eu já vi quantas vezes as crianças chegando para falar alguma coisa com a mãe, vai falar assim: daqui a pouco tu fala comigo, daqui a pouco, agora não. E aí a gente tira a confiança da criança. A criança não tem mais aquela abertura de chegar até mim e falar: olha, mãe, está acontecendo isso. E uma vez, eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Eu vim de uma família muito desestruturadíssima. De cada um
pensar em si e viver numa casa e depois ver que não estava dando mais e separar os filhos e ir embora. E aí a minha mãe arrumava namoradas e ia lá para mexer com meu pai. Namorados ia mexer com meu pai. Geralmente minha mãe sempre arrumava um militar, porque ela tinha vontade de fazer alguma coisa com meu pai. E aí eu morando com meu pai, de vez em quando, meu pai tinha que fugir pulando os muros. Porque a minha mãe chegava lá com os policiais, o namoradinho, o amigo dela, para poder matar meu pai. Então eu fui crescendo, vendo aquilo, e aquilo eu sempre coloquei na minha mente. Eu falava, não, minha família não vai ser assim não. Deus me livre meus filhos passarem por isso. Fora as lutas que tinha para poder pegar, ou eu e meu irmão, ficar com conta, aquela bagunça. Aí teve um belo dia que eu comecei a dar um pouquinho de trabalho, aí a minha avó falou, olha, não vou ficar mais com a Paola não, leva ela. E aí eu vim morar com a minha mãe com 11 anos de idade, ia fazer 12. E aí minha mãe tinha um bar, e eu ajudava muito ela nesse bar. E eu com 11, 12 anos já tinha esse corpo que eu tenho hoje. Eu era daquelas meninas bem grandonas mesmo, sempre tive. E aí os rapazes que iam nesse bar, eles entendiam que eu já era uma moça, porque eu trabalhava, shortinho curto, né? Andando pra lá e pra cá. E aí teve um dia que minha mãe deixou um amigo dela dormir na minha casa. E na madrugada, esse amigo dela foi lá mexer comigo. E quando eu vi, ele já estava quase no lado, e eu empurrando ele, eu não conseguia tirar ele já muito bêbado. E eu pedindo a Deus para ele sair de cima de mim, empurrando ele. Graças a Deus, ali eu creio que o Senhor estava com a mão em cima, que não deixou ele chegar no ato. Mas no outro dia eu procurei a minha mãe, e a minha mãe falou para mim, você é maluca? Ele nunca ia fazer isso. E aí eu falei, não cheguei a conversar com ela. Agora, depois de muitos e muitos anos, eu fui conversar com ela e falei sobre isso. Ela falou, meu Deus, mas por que você me falou? Sabe aquela coisa? Então, quer dizer, a gente permite que aconteça as coisas com as crianças, sabe? A gente dá brecha, a gente não ouve o que a criança está sentindo. Eu tenho muito cuidado com isso. O Arthur chega da escola, eu sempre pergunto, como é que você foi lá na escola, Arthur? E aí a criança vai falando, você vai perguntando e a criança vai se abrindo. Então isso é muito importante fazer. O papel dos pais é pastorear seus filhos, ensinando-os no caminho que eles devem andar. E o papel dos filhos é obedecer aos ensinamentos dos pais. Os pais devem inculcar nos filhos as verdades de Deus e levá-los a reter no coração os preceitos de Deus. Como os pais fazem isso? Vivendo eles mesmos as verdades que ensinam. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, fala sobre a fé que chegou até ele pelo exemplo dos seus descendentes. Olha que coisa mais linda, gente. Recordo-me da sua fé não fingida. Olha que exemplo. Paulo fala isso para ele. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Está em 2 Timóteo 1:5. O exemplo é a única forma eficaz de ensino. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Não adianta eu falar para os meus filhos, olha, você tem que comer giló. Giló faz bem. Você vai comer. A criança te oferece e fala, mas você não vai comer, mãe? Não, eu não gosto de giló. Eu não gosto não, só você vai comer. Você foi muito isso. Não é assim. É até legal, porque eu não como giló. E nenhum dos meus filhos come, porque eu não ofereço. Então, o exemplo é muito importante, né? E agora
4, do versículo 5 ao 9. A sabedoria é um tesouro mais precioso do que o ouro puro. Deve ser desejada mais do que a prata e o ouro refinado. Deve ser buscada mais do que sucesso. Deve ser cobiçada mais do que a riqueza. Por isso Salomão estimula os filhos a adquirirem a sabedoria e o entendimento. A sabedoria é mais do que um conceito, é uma pessoa. A sabedoria é Jesus. Ele é a nossa sabedoria. É o único que nos guarda de tropeços. Só Ele pode nos sustentar, firmes na jornada da vida. Aqui falou sobre Salomão. Salomão foi um que ele buscou primeiramente a sabedoria, né? E Deus acrescentou a ele todas as riquezas que ele teve. Então que nós possamos buscar a sabedoria na palavra, a sabedoria para conduzir, né? Na minha oração, porque quem tem filho na juventude sabe a dificuldade que é, né? Muitas vezes a gente se encontra com algumas dificuldades que a gente fala, meu Deus, eu não tenho sabedoria para resolver isso. Como é que eu vou fazer? Mas no Senhor, antigamente que eu não conhecia a palavra, eu falava assim, como é que eu vou fazer? Porque filho não nasce com bula, não nasce lá no papelzinho escrito passo a passo. Nasce sim, nasce com a palavra. Nós temos a palavra para que a gente possa recorrer a todas as situações, todos os problemas dos nossos filhos, tudo que acontece na nossa casa. Se a gente buscar lá o recurso, ó, Deus fala com a gente. Pode nos dar sabedoria para obedecer. Tem pessoas que falam assim, né? Ai, sinceramente, eu quero que meus filhos sejam engenheiros, sejam professor, médico, arquiteto. Gente, sinceramente, nada disso existe. Nada. Sabe por quê? Eu acho que se os meus filhos, lógico que eu quero ver a minha filha agora no apartamento dela, fiquei muito feliz, porque os filhos vão conquistando as coisas, não dependendo da gente, a gente ficou feliz, né? Não que eu não queira isso para meus filhos, jamais. Mas eu acho que a gente tem que pedir ao Senhor que eles cresçam no caminho. Busque ao Senhor, continue ali no caminho do Senhor. Que eles tenham filhos que busquem também ao Senhor, que a nossa nova geração possa ser de pessoas que conhecem a palavra. Irmãos, através de mim, os meus filhos tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, né? Através da Roberta, o filho dela também teve a oportunidade de conhecer Jesus, e muitos outros aqui. Então eu peço ao Senhor, que não pare nos meus filhos, mas que continue nos meus netos, nos meus bisnetos, para que lá, quando eu já não estiver, se já tiver essa oportunidade, né? Porque Jesus pode voltar antes, a gente não sabe, mas que a gente possa, eles possam lá na frente dizer assim, não, minha mãe começou no Evangelho, minha mãe estava ali lutando, orando pela gente, assim como foi a Lloyd, Eunice, né? Que não foi uma pessoa em vão, não, ela começou um ministério, e aí ela levava o neto, o filho, para a casa do Senhor. Isso é muito importante, porque as coisas materiais, elas vêm se acrescentando, mas aquilo que a gente coloca no coração da criança, ela fica guardada, ela permanece, né? Pais que pastoreiam seus filhos mostram que vida longa é fruto de obediência. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você puder seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Está em Provérbios 4, do 10 ao 12. A obediência dos pais é um mandamento com promessa. Ela carrega consigo uma recompensa. Os filhos que honram os seus pais têm da parte de Deus a garantia de que serão bem-sucedidos e viverão longos dias aqui na terra. Os jovens, quem pode abrir aí para mim
12. O outro abre em Efésios 6, do 1 ao 4. E o outro abre Provérbios 6, do 20 ao 12. 20 ou 23? Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina da demonstração do Senhor. Amém. Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a lei da tua mãe. Atai-os perpetuamente ao teu coração e pendurados ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são caminhos da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. 24. Amém. Então aí estão verdadeiramente aqueles que obedecem aos seus pais são recompensados pelo Senhor. Isso é uma promessa, né? Pais que pastoreiam seus filhos alertam para os perigos desta vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína e se embriagam de violência. Provérbios 4, do versículo 14 ao 17. Pais que pastoreiam seus filhos têm a dura missão de alertarem-nos com relação aos perigos desta vida. Nossos filhos precisam ter prudência, discernimento, sabedoria. Ser sábio e prudente é não entrar no caminho dos maus. Salomão completa o seu discurso dizendo o seguinte: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Provérbios 4, 18. Quantas vezes eu já peguei algumas pessoas da minha família, os filhos fazendo alguma besteira e fazia assim, ó. Ah, se dane! Quer fazer? Vai, então! Gente, mas se nós que estamos para poder educar os nossos filhos, a gente não pode lavar nossas mãos. Tem hora que dá vontade, né? Tem hora que dá vontade de falar, olha, sinceramente, eu já estou de saco cheio. E eu vou ser bem sincera, já aconteceu isso comigo várias e várias vezes na época do meu dia da Natal. Várias e várias vezes eu falei, Senhor, já não aguento mais não. Eu já não estou mais suportando. Teve um dia, meu Deus, que ela já passou por uns anos, eu não gosto de falar muito na frente dela, porque foram muitas coisas. E assim, é ruim, né, a gente lembrar essas coisas assim. Mas eu fiquei o tempo todo estudando a lição e vinha isso na minha mente, né? E eu falei, quem sabe, né, pode edificar a vida de alguém, os testemunhos são sempre muito importantes. E aí, deu a hora da Natália entrar para casa, a Natália não veio. Eu falei, meu Deus, cadê essa garota? E o pai fica no ouvido da mãe, né? Cadê tua filha? Não sei o quê, eu tinha acabado de chegar da igreja. Eu falei, meu Deus, uma sexta-feira. Eu falei, Jesus, onde está essa menina? E foi dando meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus, onde está essa garota? Aí eu falei, Bel, de manhã
Não. Pra ver se a gente acha a Natália. Eu fui orando dentro do carro. Eu fui orando e falei, Senhor, faça com que eu consiga ver onde ela está, meu Deus. Me leva até ela, Senhor. Oh, meu Deus. E com medo, porque o Beldo era muito agressivo. Na época da Natália, o Beldo fez ela passar muita vergonha. Ela costuma falar para a Natália Júnior, meu pai e vocês são carinho, porque meu pai comigo. Mas ela aprontava, gente, ela aprontava demais. E aí, quando eu olhei, olha o diabo, ele faz de tudo para te envergonhar. A Natália estava de frente ao centro espírita com uma pessoa lá que era só Jesus. Eu falei, eu olhei a Natália, já nervosa, né? Eu fico nervosa só de lembrar disso. Aí ela falou, eu vou arrebentar. Eu falei, não, deixa comigo. Aí desci do carro, a roupa que ela saiu de casa não era a mesma que ela estava, porque dentro de casa ela não estava com aquela roupa. Aí, olha, a primeira coisa que eu fiz foi puxar os cabelos dela. Ela sempre teve esses cabelão, né? Eu enrolei o cabelo dela todo no meu braço, não ia apanhar muito mais do pai. Joguei ela dentro do carro, o rapaz chegou a fazer assim, ó, o rapaz e a menina estavam com ela. Eu falei, você vai ficar trancada. Bel, passa no material de construção, vou comprar um cadeado e uma corrente. Hoje eu vou prender ela dentro de casa. Ela, mãe, pelo amor de Deus, olha, foi uma estratégia que eu tive de Deus, porque eu já não estava mais aguentando aquilo, sabe? Foi a última gota para mim. Eu falei, meu Deus, eu tô passando muita vergonha, porque ela vinha comigo na igreja, e no final de semana ela estava louca, sumia, ela não me obedecia, e aí eu falei, pode parar aí, meu, material de construção. Eu não cheguei nem a descer. Ela, mãe, pelo amor de Deus, eu te prometo, mãe, eu vou ficar firme, mãe, na presença do Senhor, e não sei o que. Eu falei, tá bom, vou pra casa. E aí fui pra casa, e orei, e falei, Senhor, eu vou fazer isso. E depois disso veio outras e outras coisas. Mas tem vezes que a gente tem que tomar atitudes para poder mostrar que a gente é mãe, que a gente é pai, sabe? Porque é uma dura missão, gente. Pastorear os filhos, cuidar dos filhos, zelar pelos filhos. E nem sempre aquilo que a gente quer para os nossos filhos é o que eles querem, né? Infelizmente, é muito complicado. Hoje, na Mãe Júlia é pinto, sabe? É uma coisa assim, tranquilona. Eles conversam, a gente consegue conversar, mas com a Natália, eu acho que a menina, ela tem uma coisa com a mãe. Tu sente isso, Paulo? A menina parece que ela luta contra a mãe, entendeu? Chega uma certa idade que ela te toma como rival. E nós não somos rivais para os nossos filhos, a gente quer o melhor para eles, né? Mas mesmo assim é muito difícil, muito complicado. E aí a gente precisa alertar nossos filhos. Olha, você fazendo isso, vai acontecer isso. Você não anda com essas amizades, porque essas amizades não são para você, né? Começa a ter amizades novas, pessoas que vão te levar para lugares bons, para você ter uma vida tranquila. Mas, né, louvado seja o nome do Senhor. Pais que pastoreiam seus filhos, instruem ao prazer pela palavra. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, saúde para todo o seu ser. Provérbios 4, 13 ao 20, depois ao 22. A instrução a que Salomão está se referindo é o ensino da palavra de Deus, o reservatório da sabedoria. Um filho sensato é aquele que escuta, atende, guarda e obedece ao que a palavra de Deus ensina, colocando cada instrução em prática. Ele tem prazer pela palavra. Salomão afirma enfaticamente que essa instrução, que esse prazer pela palavra é mais que conhecimento, é a própria vida. A palavra de Deus é muito preciosa para ficar no caminho. Ela traz vida para a alma e saúde para o corpo. Ela traz santidade
prazer pela palavra de Deus. Porque Salomão responde: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. E eu coloquei aqui a conclusão. Mais do que em qualquer outro tempo na história da humanidade, precisamos pastorear as crianças dessa geração. É urgente que os pais assumam o seu papel de pastorear os seus filhos, para que uma geração inteira não fique pelo caminho. Era isso que o Senhor não queria que acontecesse lá atrás, né? Que aquela geração não ficasse pelo caminho, não soubesse quem nos conduziu até ali, não soubesse o que os seus pais passaram para estarem ali, né? Que tudo foi colocado às mãos de Deus, para eles comerem, para eles andarem sem que fossem queimados pelo sol, que fossem protegidos pela chuva, que fossem guardados pelas coisas ruins que podiam acontecer no meio do caminho. Então, que a gente possa ficar com essa palavra, que a gente continue pastoreando nossos filhos, não só na igreja, que a gente continue pastoreando, mas comece na nossa casa. A gente, em vez de colocar pequenininho, em vez de colocar esses desenhos que não tem nada para acrescentar, né? Que a gente possa colocar um desenho que fale a respeito da criação do mundo, daquilo que o Senhor fez, né? Dos profetas que passaram pela Bíblia, e para que a criança poder crescer gostando também da palavra de Deus, porque depois que a gente cresce, se a gente não teve uma instrução lá atrás, ficou tão mais difícil, né? Eu até consegui caminhar firme na presença do Senhor, demorei, porque eu já conhecia Jesus com 24, 25 anos, né? Se fosse muito tempo antes, eu estaria muito melhor. Hoje eu estaria muito melhor, muito maior na presença do Senhor, né? Não digo para ser melhor do que ninguém, mas não de conhecimento da palavra, porque quantos anos a gente demora para conhecer a palavra? Hoje eu vejo que, nossa, quanta coisa eu não conheço ainda, quanta coisa eu preciso ainda me dedicar na palavra para poder ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Então que a gente possa instruir os nossos filhos, enquanto pequenos, mas se eles já forem grandes, a gente